Olá pessoal, como vocês estão? Esse vídeo é para falar sobre estrutura de bolos de andares. Eu sei que salva aí no dia a dia, então fica até o final para você não perder as muitas informações que eu vou passar aí para você que quer aprender a fazer bolos de andares com segurança, que nada mais importante que isso, né não? Eu tô interrompendo o vídeo aqui rapidinho, mas é para pedir para você deixar o seu like, não deixar de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Então vai lá, clica no botãozinho do like e deixa esse like aí para nós, tá bom? Então vamos lá, a gente faz primeiramente a medição aí desse disquinho de isopor que eu já ensinei aqui no canal. Tem um vídeo aqui falando sobre bolos de andares, né, sobre estrutura para bolos de andares. É baratérrima essa estrutura aí e que vale a pena você aprender, tá? E aí eu tenho caninhos, no caso desse bolo aí eu utilizo 3 apenas por causa do tamanho, tá? Isso vai depender muito do tamanho do seu bolo, tá bom? Esses caninhos, eu também tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer, porque você pode economizar muito fazendo, porque a gente sabe, gente, que tudo que é da confeitaria, muita coisa é cara. Então, esses vídeos que eu ensino aí, né, tanto do andaime para bolos de andares, quanto esses caninhos, são para facilitar a sua vida, são para... A verdade é essa, né, para baratear aí o seu custo, né, e você não precisar gastar tanto aí, você ter um lucro um pouco maior, tá bom? Só que, primeiramente, a gente precisa deixar bem claro que é sobre estrutura segura, né? Então, eu não posso deixar de dizer isso para vocês que é necessário que seja uma estrutura segura, mesmo que seja um pouco mais em conta, ela precisa ser segura, tá? A gente não pode simplesmente negligenciar, né, essa questão da estrutura. Ali em cima eu tirei um pouquinho de massa, por quê? Porque quando a gente coloca o caninho, a tendência é estufar um pouquinho a massa que ficou dentro dele, né? É uma questão de pressão mesmo, quando você enfia o caninho dentro do bolo. Lembrando que os caninhos, vocês podem ter percebido que eu enfio o caninho quando o bolo está prensado ainda na forma, tá? No acetato, na forma, como você faz aí, é importantíssimo. E essa etapazinha aí que eu sempre falo aqui nos vídeos, que é muito importante, é a pré-camada, tá? Não se esqueça de fazer a pré-camada em qualquer bolo, sendo bolos de andares ou bolos comuns, não importa, tem que fazer a pré-camada, tá? Esse bolo aí é um bolo simplesinho, mas é bonitinho, né? Um bolo de 2 andares, onde a cliente escolheu dessa forma, né? No tema de gato. Então, eu fiz conforme ela quis, tá? E eu vou passar algumas diquinhas pra vocês aí. Sobre a estrutura de bolo de andar, gente, é muito importante. Algumas pessoas gostam de utilizar aí palito de churrasco. Eu já disse aqui no canal, quem nos acompanha sabe disso, que eu não sou muito a favor de palito de churrasco amarrados, né? Porque, assim, é seguro, mas eu acho um pouco, um pouco inseguro no sentido de confiança, sabe? De confiar naquilo ali que tá sendo junto com papel alumínio, as pessoas colocam papel alumínio. Eu particularmente gosto de utilizar esses caninhos aí, que é mais seguro, é firme, não tem risco de quebrar, não tem risco de escorregar, porque a área dele é bem maior, né? Está em contato com a bandeja, então, ou seja, o risco de escorregar é muito pequeno. Então, é muito importante que você tenha essa preocupação. E outra coisa, eu vi essa semana um vídeo, né, de um bolo de 3 andares, no qual a cliente estava levando para casa, enquanto o carro andava, o bolo ia se desestruturando, né, o bolo ia quebrando todo, né. Então, é muito importante que você tenha essa ideia de que o bolo de andar não pode ser só a estrutura que está dentro. A massa precisa estar perfeita, o recheio precisa estar perfeito. Eu aqui utilizo a massa pão de ló para bolos de andares ou bolo simples, tá? Mas tem pessoas que gostam de utilizar a massa manteigada. Eu não gosto muito, eu prefiro essa. O que eu faço? Eu faço o bolo um pouco antes, né? Ou seja, eu faço aí pelo menos aí com um dia antes, ou no mínimo 2 dias antes, para que essa massa fique prensada, né, na geladeira e com isso pegue estrutura, né? Ela fica um pouco mais firme. E aí é o segundo andar aí do bolinho que eu vou fazer, e esse é o andaime que eu ensino aqui no canal. Gente, é muito simples. Se você vê esse vídeo, assiste lá esse vídeo, se você vê como é feito esse andaime, quando eu vi essa possibilidade de fazer esse andaime na internet, né, porque não foi eu que criei, né, eu vi essa possibilidade, é maravilhoso, gente, é perfeito, facilita muito a nossa vida, é baratinho, não precisa pedir o cliente de volta, né, o cliente vai trazer de volta aí, porque é algo muito barato, então já tá incluso aí no material. Então isso é legal, porque como eu já contei aqui, né, que teve casos de clientes que não me devolveram, né, o andaime, eu tinha andaimes aqui, né, que eu já tinha comprado, então, ou seja, é caro e o cliente não devolve, então é prejuízo, né, então o ideal é que você faça dessa forma, porque aí você tem uma certeza de que o cliente não trazendo, tanto faz, porque foi baratinho, né, posso dizer aí que se bobear sai a menos de R$2 esse andaime aí, né, menos de R$2, então
Vale a pena aprender, vai lá no vídeo pra você aprender. E aí, gente, o segundo andar é a mesma situação do primeiro. Primeiro a gente passa pra camada, não pode deixar nenhum buraquinho, gente, mas é nenhum buraquinho mesmo, tá? E aí a gente vai passar a espátula pra ficar lisinho como o outro bolo, tá? Lembrando que a estrutura para bolo de andares é ideal que você utilize, mesmo que seja uma coisa caseira, né? A estrutura que eu ensino aí, são coisas firmes, né? São coisas que são materiais que não são materiais de qualquer material. É importante que seja um material firme para que você mantenha esse bolo firme, porque você não sabe para onde que ele vai. E é sempre importante, pode parecer bobeira, mas que você pergunte pro seu cliente aonde ele vai estar levando esse bolo, né? Para você orientá-lo. E aí, o segundo andar, eu só dou uma empurradinha aí com a espátula. Por quê? Porque esse segundo andar aí, gente, dica legal aí que vocês viram eu tirando aí uma linhazinha. Por quê? Porque costuma o bolo de segundo andar, ele costuma grudar na bandeja. Então eu ponho aí um pouquinho, eu pego um fitilho, corto ele bem fininho. Pode ser também, se você comprar aí aqueles fios dentais, né? Para dente mesmo, você compra um só para isso, claro, né? E você passa embaixo do bolo, porque isso ajuda a desgrudar, tá? Isso é muito legal. Ah, mas ficou um manchinho, ficou um borradinho ali. Isso aí eu vou tampar, porque eu não me importei tanto com isso, porque vocês podem ver que a decoração vai ter um babadinho ali, tá? Então, não me importei tanto. Gente, essa tesourinha aí é um tesouro de poda que eu utilizo, né, aqui na confeitaria. Ajuda muito quando o palitinho é palito de churrasco ou esse pega balão que é mais grosso, facilita muito a nossa vida, tá? Facilita demais. Então, vale a pena você ter, porque a tesoura em si, pra você ficar cortando ali, a não ser também que você aqueça uma faquinha e corte também. No caso, esse pega balão aí, ele de plástico, né? Então é tranquilo. Mas estou dizendo para vocês porque são ferramentas simples que a gente às vezes não para pensar, mas que facilita a nossa vida na correria ali de você terminar uma encomenda, né? Então aí a gente vai retirando as coisas pra gente terminar aí de fazer o nosso bolinho. E eu vou fazer agora com o bico pétala, né? Eu esqueci o número dele, mas é o da Wilton, mas é qualquer bico pétala você consegue fazer esse babadinho aí, tá? Tentei fazer o mais perto possível da imagem que a cliente me mandou, mas deixo bem claro pro cliente que eu não consigo fazer idêntico, e sim parecido, tá bom? Então aí vocês podem ver como é que fica um encaixe muito bom. Aquela parte de trás, como eu falei pra vocês, não me importei tanto porque vai um babadinho. Tem uma consertadinha ali só por questão mesmo de necessidade de detalhes, né? Porque eu sou muito enjoada com detalhes. Mas você não precisa fazer se você for fazer o detalhe que eu vou fazer aqui agora. Se você for colocar alguma coisinha, pérolas, também não precisa se preocupar tanto. Mas o ideal é que fique bem juntinho para que fique bonito, né? O encaixe aí do bolo, tá? O encaixe dos dois bolos. E aí eu vou fazer, né? O babadinho, como eu falei pra vocês, com o bico. Acabei não mostrando no vídeo aí, esqueci de mostrar, mas é um bico pétala. E simplesmente a parte gordinha do bico pétala eu jogo pra dentro e a fininha fica pra fora pra dar esse efeito aí desse babadinho. Ficou até bem parecido com o que a cliente me pediu, né? Tentei fazer o mais próximo, mas a gente sempre explica que não fica igual, né? E, gente, uma coisa muito importante, como eu falei pra vocês, você procurar saber com o seu cliente pra onde ele vai levar esse bolo pra você orientá-lo. Porque muitas das vezes o cliente ele não tem a noção de que o bolo não suporta. Então o cliente, por mais que ele saiba que é difícil, ele fala assim, vai ser difícil levar, mas ele não tem às vezes total consciência de que às vezes seja impossível levar pra certos lugares. Né, estradas de chão que é muito esburacadas, né, estão com asfalto muito ruim. Então você precisa dizer para o seu cliente que quanto mais balanço, né, mais impacto o bolo vai ter, mais risco dele quebrar. Então vai ser muito importante que você diga ao seu cliente, porque alguns de fato não têm essa consciência, tá? No caso aí, gente, eu vou fazer agora, só como vocês viram no comecinho, eu vou fazer a bordinha preta, porque também tinha assim na imagem que a cliente me mandou, eu simplesmente peguei o corante preto, deixei ele bem molinho mesmo, com leite condensado, para que ele ficasse bem molinho, para que eu pudesse fazer esses detalhezinhos aí na bordinha, tá vendo? E vai tendo paciência, porque é devagarzinho mesmo, a gente vai pintando aí as bordinhas desse babadinho, né? Mas é que eu falo, né? Todo detalhe exige paciência, né? A gente precisa ter paciência e demorou para fazer. Mas ficou bonito o resultado, isso que importa, né? Mas o ideal desse vídeo aqui é falar pra você sobre essa questão da estrutura. O quão é importante você se preocupar com isso. Um bolo de andar não pode ser feito de qualquer maneira. Você não pode agir de qualquer maneira, porque senão vai acontecer o que eu vi nesse vídeo aí que eu falei pra vocês, que o bolo foi destruturando, foi quebrando todo. 3 andares de bolo. Então, o que eu falo? Cuidado com quem você, né, cuidado, eu digo assim, com quem você vai
vai encomendar um bolo ou com quem você pega dicas de bolo de andares, porque é muito arriscado e é uma coisa que você precisa ter muito cuidado, tá? Mas o ideal é esse aí, falar pra você sobre isso. E se você tiver alguma dúvida sobre bolos de andares, manda aí no comentário, fica à vontade. Ah, e fala de onde você tá, fala que qual cidade você tá assistindo meu vídeo aí, que vai ser muito bom saber, tá bom? Um grande abraço pra vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!